Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que adora ficar por dentro das notícias que envolvem ciência e saúde. Então, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos suas perguntas. Eu sou o professor Yuri Motoyama e hoje eu estou aqui com o professor doutor Marcelo Santos para falar de um estudo que foi muito divulgado aí alguns meses atrás, dentro da área do exercício, que concluía que o exercício físico aumentava a sobrevivência em pacientes de Covid em até 8 vezes. E aí, Marcelo, dá um alô aí pro pessoal, seja bem-vindo de novo aqui no 4 de 15. Fala pessoal do 4 de 15, primeiro é um prazer falar com vocês de novo. Dar um alô para todo mundo que está nos ouvindo, muito bom falar com todos. E obrigado mais uma vez, Yuri, pelo convite para a gente falar aí de um assunto importante, né? Em relação à desinformação ou, vamos dizer, o exagero, né? Na interpretação de alguns estudos científicos na nossa área do exercício, né? Então vamos lá, Marcelo. Tudo que a gente está falando, eu vou deixar ele aqui na descrição da postagem do podcast, o link. Mas de forma resumida, quais as conclusões desse estudo e como que a mídia não especializada trabalhou em cima dessas conclusões? Bom, esse estudo, na verdade, ele avaliou 552 pacientes com Covid-19 que tinham sido admitidos em hospitais, né? Uhum. E eles avaliaram, por meio de um questionário, como que era o nível de atividade física dessas pessoas antes de ter a doença da Covid-19. Muito similar até do que a gente fez no nosso estudo também sobre Covid e atividade física. E aí eles fizeram algumas análises estatísticas, etc., algumas correções aqui, mas levando em consideração como que era o estilo de vida sedentário das pessoas, né? E avaliaram essa informação da questão do sedentarismo com as taxas de mortalidade, né, por Covid-19. E aí eles mostram, então, que as pessoas que eram mais sedentárias, elas tinham aqui o chamado hazard ratio, né, a razão de chance aqui, de mortalidade na média de 5,91, né, quase 6 vezes mais mortalidade do que pessoas ativas. O problema é que a mídia, né, tanto a mídia geral quanto inclusive conselho profissional, muita gente passando a informação errada, falando que, na verdade, o exercício físico reduzia, ou melhor, multiplicava em 8 vezes a chance de sobrevivência caso a pessoa tivesse contraído a doença e ela fosse fisicamente ativa, né? Então, um dos problemas aí dessa informação é que, na verdade, o estudo por si só, o que ele avaliou era realmente o estilo de vida sedentário, né? E não necessariamente a quantidade de vezes na qual a atividade física protege pessoas com Covid-19 de mortalidade. E aí, uma das coisas que a gente observou, assim, um dos problemas desse estudo é que, como eles usaram um questionário para avaliar a atividade física, naqueles indivíduos que tinham morrido, né, pela Covid-19, eles fizeram levantamento como que era o nível de atividade física utilizando parentes, por exemplo, pessoas que moravam com esse indivíduo, né? E isso gera um viés de memória muito grande, porque imagina que se muitas vezes nem nós sabemos identificar bem o nosso nível de atividade física, quem dirá identificar o nível de atividade física de uma outra pessoa, né? Então a chance de erro aí nesse tipo de avaliação é muito grande. Então essa é uma coisa que tem que tomar cuidado e, obviamente, a mídia e alguns conselhos nem sequer tocaram nesse assunto. E uma coisa interessante que vocês fizeram, e eu acho que alguns dos nossos ouvintes até nunca ouviram falar, ou às vezes não entendem muito bem, que foi enviar uma carta para o editor, para a editora, né, que estava responsável por esse estudo. Então você consegue explicar aqui para o nosso ouvinte como que funciona na ciência essas cartas que são enviadas
aos editores? Bom, as cartas enviadas ao editor é uma forma que existe dentro da ciência, né, da gente manter uma comunicação da comunidade científica com as revistas, com os outros autores e também com os editores, né? Então, é um mecanismo que existe para que a gente possa falar, por exemplo, sobre um estudo, tanto em relação ao seu potencial, né, a sua parte forte do estudo, e também mostrando algumas limitações que o estudo tem e que muitas vezes passou desapercebido pela revisão por pares, né? Então, a revisão por pares, que é importante, que outros pesquisadores irão avaliar, a gente tem que entender que essa revisão por pares é feita por seres humanos, né? E é passível da gente não identificar alguns pontos falhos, alguns vieses importantes. Então, a carta ao editor, ela serve exatamente para isso, né? Para a gente conseguir pontuar informações que faltaram de repente na revisão por pares e alertar a comunidade científica sobre algumas informações que podem ter sido exageradas, que foi o que aconteceu um pouco nesse estudo, né? Eles fizeram um estudo observacional com retrospectivo, então isso por si só obviamente já tem a sua limitação, isso é bem conhecido. Mas alguns exageros também nas conclusões. E aí, essa é uma forma da gente conseguir, então, mais uma vez, elencar, né? Trazer as informações de uma forma mais importante para que outras pessoas, que até não têm, às vezes, muita habilidade em ler ciência, elas tenham acesso às opiniões de outros cientistas, outros pesquisadores da área. E voltando aqui para o estudo, Marcelo, o que mais chamou a atenção de você quando você leu o estudo? E o que você acha que é uma forçação, assim, que pode limitar muito a conclusão desse estudo aí? Bom, a princípio, nosso primeiro contexto foi exatamente o que eu comentei, né, na primeira pergunta. Quer dizer, o fato de você usar um questionário para levantar atividade física, isso já tem algumas limitações, né? Uhum. Nesse caso aqui, esses pesquisadores eles utilizaram um questionário chamado RAPA, que avalia, então, portanto, o nível de atividade física, mas um dos grandes problemas é que eles perguntaram para parentes, pessoas próximas de pessoas que tinham falecido pela Covid-19, como que era o nível de atividade física delas. Então, isso por si só é um viés muito grande, então é muito difícil a gente conseguir tirar grandes conclusões a partir dessa informação, né? Uhum. Um outro ponto importante, isso está até na tabela 1 do estudo, é que os grupos, né, que foram analisados, ali o grupo sedentário, o grupo ativo, eles não eram grupos muito bem balanceados, né? Existiam pacientes muito, muito graves em um grupo, mais em um grupo do que outro, enfim. E isso por si só também pode acabar trazendo alguns resultados que não são tão considerados assim na hora da conclusão, né? Então isso também. Uma outra coisa é que o estudo ele não é muito claro em relação ao seu desfecho principal, né? Então ele não deixa muita informação em relação a isso, então a gente não sabe se esse foi um mero acaso, né? Eles encontraram esses dados de mortalidade e trabalharam com isso, ou se de repente o objetivo inicial era outro e eles simplesmente mudaram, né? Devido ao desfecho, devido à análise estatística. E, entrando na questão da análise estatística, isso nos leva também a outra questão. O estudo também, a gente fez algumas reanálises considerando o que a gente chama de poder, né, estatístico para responder qual seria a pergunta primária de mortalidade, e o que a gente vê é que a amostra que ele tinha de 552 indivíduos no início era uma amostra muito pequena para responder essa pergunta central de mortalidade, né? Então a gente até fez alguns cálculos, isso na verdade deveria ser um número um pouquinho maior, né? Na verdade, seria aproximadamente 1.100 indivíduos que deveriam ser incluídos nesse estudo para que ele tivesse um poder amostral realmente considerável para responder a principal pergunta, que era a questão da mortalidade, né? E mesmo avaliando essa relação também do sedentarismo e da mortalidade, que nem eu falei no início, eles mostram que existe um hazard ratio lá, né, de 5,91, mas quando a gente olha também o intervalo de confiança
que essa é a média, né, 5,91, mas isso varia entre 1,80 até 19,41. Então, a gente vê que quando a gente tem esses intervalos de confiança muito grande, né, isso mostra aí talvez algum desbalanço aí também no início desse estudo. Então, se a gente puder levantar aí essas principais questões, né, metodológicas, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente conclui simplesmente, ainda mais invertendo a ordem da história, né? Falando que o exercício físico multiplica em 8 vezes a sobrevivência. E não foi bem isso que o estudo avaliou. E pra gente terminar, você quer deixar alguma mensagem final relacionada a esse problema, né? De má interpretação de dados, que é uma coisa que acontece bastante. E eu acho que com a pandemia, né? A necessidade urgente da gente ter informação, isso aconteceu bastante. O que você tem a dizer aí pro nosso ouvinte com relação a isso? Bom, acho que a mensagem principal aqui, né, na verdade, é que a gente precisa de fato melhorar a nossa educação científica, né? Então acho que isso tem que partir, isso é urgente que a gente mude isso nas universidades, e não só na educação física, na medicina, na fisioterapia, na nutrição, todas as áreas que lidam com saúde precisam urgentemente mudar essa relação, incluir disciplinas ali para a gente discutir prática baseada em evidência, entender um pouco melhor, saber destrinchar melhor as características dos estudos, né? O que é um estudo observacional, até que ponto eu posso usar um estudo observacional dentro da minha prática, né? Então, são coisas metodológicas que fazem diferença na hora de a gente ler, interpretar e aplicar essa informação, né? E uma grande questão, e aí que eu deixo a minha crítica, né, aos conselhos profissionais, que eles tenham, talvez, melhorem também essa relação do corpo científico ali, né? Porque isso é importante para que não se caia no erro de interpretar os artigos de forma exagerada, etc., apenas olhando para uma questão, obviamente, de alguns conflitos de interesse. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? E aí, como fazer isso, né? Nesse primeiro momento, a gente precisa consumir mais ciência. Consumir ciência, entender como a ciência funciona, quais são as limitações e até que ponto a gente consegue interpretar e levar isso para a nossa prática clínica, a nossa prática do dia a dia. Bom, Marcelo, muito agradecido por participar desse Drops. E deixa aí para o nosso ouvinte seus projetos recentes, o que você está trabalhando, como que eles podem entrar em contato contigo, acompanhar seu trabalho. Bom, atualmente eu tenho colaborado em algumas pesquisas, né? Continuo colaborando pesquisas lá no Instituto do Coração. Tenho um aluno de mestrado também que faz um projeto bem interessante com teste cardiopulmonar, que a gente está trabalhando com esses dados também. Nós estamos agora fazendo um projeto que era antigo, na verdade, mas que agora está saindo do papel, que é um livro, né? Estou escrevendo junto com a minha ex-orientadora do doutorado, que é um livro sobre esteroides androgênicos anabolizantes. A gente está abordando desde as questões do tratamento clínico, né? Da indicação, até questões do uso ilícito, uso exagerado dos anabolizantes e os efeitos no sistema, principalmente no sistema cardiovascular. Vai ser um livro bem interessante, vai ser lançado pela Manoli. A gente está com expectativa que lance ainda esse ano, e eu faço questão até de depois bater um papo com vocês de novo para falar sobre esse projeto, né? E a gente tem feito alguns outros trabalhos também. Então nós estamos com uma clínica de reabilitação cardíaca, de cardiologia, que fica aqui em Moema, que é o CEMED Moema, que nós estamos trabalhando aí desde o atendimento clínico, né, médico, em cardiologia, e também fazendo esse trabalho de reabilitação, que é um projeto que a gente já faz há muitos anos, né? Tem bastante experiência nessa área também. E é isso. Quem quiser manter contato, eu estou lá nas redes sociais, no meu Instagram, que é o Prof. Marcelo R. Santos, Prof. Marcelo R. Santos, e serão todos muito bem-vindos ali para a gente falar de ciência de qualidade. Então vamos ficando por aqui. A ficha técnica do programa, a apresentação e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A pauta foi feita por mim e pelo professor Marcelo Santos. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Valeu, obrigado pelo download e até o próximo programa.